Olá, muita saúde e paz para você e para toda a sua família. O evangelho de hoje é Mateus 24, 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra nos ilumine e nos tire do pecado e nos conduza à vida eterna. Que esta palavra possa se cumprir em nosso favor, dando-nos a vida eterna. Estamos diante de um alerta fundamental para as nossas vidas. Quando Jesus nos chama a estar atento, porque não sabemos o dia em que o Senhor virá. E esse é o dia mais importante da nossa vida. Às vezes pensamos que o dia mais importante é o dia em que nascemos. Não, o dia mais importante é o dia que nós vamos voltar para o Senhor definitivamente. Mas para isso é necessário o que Ele nos coloca. Estarmos vigilantes e atentos a fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Não nos deixar governar pelas paixões, não nos deixar governar pelas mentiras, não nos deixar governar pelos desejos carnais, mas cuidar-nos da nossa vida eterna. E essa vida eterna que não é apenas uma vida após a morte, é uma vida que já começou. A vida eterna é a vida no amor, é a vida na presença de Deus, é a vida na obediência ao Pai, revelada no Filho, pela ação do Espírito Santo. Veja que Jesus nos chama a atenção. Compreendei bem isso, diz o Evangelho. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Ficai preparados. E como eu posso ficar preparado para a vinda do Senhor? Eu me preparo para a vinda do Senhor buscando encontrar-me com Ele todos os dias. Na escuta da palavra, no sacramento, na oração pessoal, na oração familiar, na oração comunitária, no cuidado com o nosso espírito, no cuidado em fazer o bem, em cumprir a vontade do Pai em nossas vidas. Quando o Senhor nos alerta sobre aquele empregado fiel e prudente, que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa. E Jesus vai dizer, feliz o empregado cujo Senhor encontrar quando ele voltar, cuidando das suas obrigações, cuidando dos seus irmãos, cuidando da vontade do Pai. Mas infeliz daquele que achar que o Senhor está demorando e começar a viver de forma desonesta, violenta e contrária à vontade de Deus. Que Deus de misericórdia nos abençoe, nos proteja e nos santifique e nos dê a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde para você e para toda a sua família.